Boa noite, pessoal. Graça e paz. Estamos chegando para fazer a participação com vocês aqui na conferência ID, Conferência de Missões. Ajeitando a câmera aqui para poder abrir um pouco mais. Vou aguardar vocês irem chegando. Como é que tá o sábado à noite? Será que vai ter gente aí disposto a assistir palestras ainda por hoje? Creio que sim, né? Até porque para vocês parece assim um pouquinho mais tarde, né? Não sei de onde é a maioria. A maioria eu creio que sejam de lugares onde o horário seja parecido com o horário de Brasília. Mas aqui na nossa terra, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos um horário com 1 hora a menos. Então, se para a maioria de vocês agora são 21 horas, para nós aqui ainda são 8, tá? Ainda são 20 horas. Mas estamos chegando para a gente poder bater esse papo aí a respeito de missões também. Mais uma palestra, já tivemos tantas, né, maravilhosas. Nem consegui ver todas, são tantas, são várias, né, 4, 5 por dia. E a gente, graças a Deus, tem a possibilidade de assistir depois, tá? Deixa eu ver. Se vocês estiverem me ouvindo bem, vão colocando aí pra mim. Só pra gente já ir testando se tá tudo ok, tá bom? Aí já a gente começa. Se vocês puderem comentar se tá tudo ok. Eu sou mais acostumada a fazer live pelo Instagram. Na verdade, pelo Face, acho que é a primeira. E a gente costuma mais gravar também do que fazer ao vivo, né? Gravar pro canal do YouTube. Mas a gente vai aprendendo, né? As tecnologias estão aí para isso, pra gente usufruir delas e aproveitar para fazer a obra através delas também, com elas, né? Bom, vou me apresentando enquanto vocês vão chegando e vão me dizendo, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio tá bom. Quero saber se eu vou precisar colocar o fone para melhorar o áudio, tá bom? Quero saber quem tá chegando aí para acompanhar. Vai colocando o nominho de vocês, vai colocando se vocês estão me ouvindo bem, pra gente poder começar. Eu primeiro preciso de um feedback pra gente ter certeza de que tá tudo ok, tá bom? Tá no horizontal, direitinho. Vocês estão me ouvindo. Tô me ajeitando aqui pra gente poder começar. E aí, se vocês puderem escrever pra mim como é que tá, me dá um retorno, gente, pra eu saber se tá tudo ok, tá bom? Senão a gente começar sem vocês estarem me ouvindo, fica estranho, né? A distância também, quero ver se tá legal. Afastar mais um pouquinho. Então vamos lá. Vou me apresentando então. Ninguém me respondeu se tá dando pra ouvir. Não sei se demora um pouco pros comentários irem entrando. Mas deixa eu então me apresentar para vocês, para a gente poder começar. Meu nome é Michele Pauline, sou mais conhecida como Tia Michele. Trabalho com crianças há mais de 18 anos. Na verdade, uns 20 e poucos anos, contando com o tempo de escola, né? Mas no Ministério Infantil mesmo, desde quando eu me tornei mãe, aí eu passei a me voluntariar para o departamento infantil da minha igreja e desde então nunca mais parei. Agora a gente já está com uma experiênciazinha legal aí e sempre aprendendo cada dia mais, né? Então eu passei a trabalhar com as crianças porque já era uma coisa que estava no meu coração desde muito pequena. Sempre amei tudo que envolve o universo infantil. Desenhos animados, histórias infantis, decorações de festas, brinquedo, circo, tudo que é para criança sempre foi muito apaixonante para mim. A arte voltada para criança, né? Tudo mesmo. Decoração infantil, quarto de criança, a própria criança, tudo sempre foi muito apaixonante para mim. Então eu creio que Deus já estava me preparando desde pequena mesmo para encaminhar aí nessa área da igreja e do nosso trabalho mesmo, né? Para Deus, para Cristo, para servir nessa área. Sou arte educadora, né, de formação acadêmica, pós-graduada também na mesma área de arte, com práticas pedagógicas de arte. E
Sou evangelista de crianças, assim, formada pela PEC. E também fiz teologia porque sou muito apaixonada por estudar mesmo aprofundadamente a palavra, tá? Então me apresentando pra gente poder ganhar um tempinho e pra quem ainda não me conhecia, tá bom? Eu creio que muitos vão ver também depois, né? A maioria das pessoas está podendo assistir depois, porque tá ficando tudo registrado. Então é importante a gente se apresentar para aqueles que ainda não conhecem, tá bom? Então vamos lá. O tema que eu escolhi para abordar na conferência, eu disse para a Cláudia que seria formando missionáriozinhos, né? Ou seja, fazendo com que as nossas crianças cresçam também apaixonadas por missões, fazendo com que as nossas crianças se interessem por missões, saibam o que é realmente fazer missões. Né? Quando eu faço as capacitações nas igrejas, muitas vezes, né, há um momento em que eu pergunto, que eu falo sobre a grande comissão e pergunto se tem alguém que não sabe o que é a grande comissão. E, pasmem, muitas pessoas não sabem o que é a grande comissão. Talvez, no meio de vocês também, haja aí alguém que não saiba. A grande comissão, na verdade, é a missão que Cristo deixou para nós todos, não somente para os discípulos, né? Comissão, quer dizer, a missão, né? Uma missão que Jesus nos deixou para fazermos juntos, cooperando para a obra. Então, a grande comissão é o ID. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem que Jesus nos deixou. Na verdade, não é um pedido. Não é um pedido e muito menos é só para alguns. Jesus deixou essa ordem, é uma ordenança dele para todos os cristãos. Ou seja, cada um que for chegando, que for se convertendo, que for aceitando a Cristo, tem que estar passando para frente a mesma mensagem que recebeu, a mesma mudança e transformação de vida que recebeu, porque não é algo para guardar para si, né? Então, essa é a grande comissão. A comissão que Jesus nos deixou. E nas capacitações, muitas vezes a gente pergunta, as pessoas não sabem o que é a grande comissão, ou seja, a maior missão de todas que foi deixada para alguém aqui nessa terra. Foi a missão que Cristo deixou para os seus seguidores, todos, não um ou outro, só quem tem dom, só quem tem talento, quem tem vocação, não, porque uns vão mais longe, outros fazem aqui mais por perto, né? Tem as missões no bairro, tem a missão na cidade, no estado, no país e no mundo. Então, de qualquer forma, todos somos missionários, certo? Mas a gente precisa deixar as crianças cientes disso desde pequenininhos, entendendo o que é missão, entendendo que essa é uma ordem que Jesus deixou para nós. Então eu disse que seria esse o meu tema, formando missionáriozinhos, porque não foi o que aconteceu comigo. Eu nasci num lar cristão, né? A nossa avó nos criou na igreja, todos os netos foram apresentados a Cristo, ela nos levava para a igreja, estávamos sempre junto com ela, até mesmo nas vigílias, dormíamos debaixo dos bancos da igreja. São assim memórias muito boas que eu tenho de como a nossa avó nos criou. O grupo de crianças cantando lá na frente, a gente brincando de cultinho quando voltava para casa, né? Eu digo cultinho porque era uma brincadeira mesmo. A gente, né, montava ali cadeiras, pegava algo que pudesse servir de microfone e lia as bíblias e brincava. Um era o pastor, outro era um obreiro, né? E a gente brincava disso. E hoje em dia a gente já não vê muitas crianças fazendo isso. Então, é importante que a gente possa fazer com que as crianças entendam o que é isso, né? E que tenham esse desejo de ser missionário. É muito raro uma criança que diga, quando eu crescer eu quero ser pastor, quando eu crescer eu quero ser missionário. Até porque eles não entenderam bem ainda o que isso quer dizer. Ninguém, na verdade, falou ou fala muito disso para as crianças, mas faz parte da nossa missão aí, nós que somos evangelistas de crianças, certo? Então, eu tomei como exemplo a minha infância, fui criada na igreja, porém não tinha esse desejo nem esse entendimento do que era ser um missionário. Muitas igrejas, principalmente as neopentecostais, as menores e as mais antigas, são chamadas de missionárias apenas as irmãs, né, ou
mesmo um pregador, mas ele nunca foi assim para fora. Então, todas as irmãs do círculo de oração, do grupo são consagradas, missionárias e tal, mas na verdade nem cumprem essa missão de ir muitas vezes, né? Só tem mesmo o título. E para as crianças, então, a gente precisa já começar a trabalhar isso desde pequenininho, porque eu lembro que até na minha adolescência, eu sempre pensava, quando me falavam algo sobre ser missionário, eu sempre também achava que era só aquele que vai para longe, que vai para outro país, né? E eu sempre imaginava, nossa, tá aí uma coisa que eu nunca quero ser. Eu não tinha simpatia pela obra missionária. Eu não tinha um entendimento, não tinha o menor desejo. Se alguém falasse qualquer coisa nesse sentido, eu jamais imaginaria encaixada nisso, entendeu? Então eu creio que foi mesmo, de repente, uma falta de entender o que era, porque não se era ensinado isso para as crianças mais antigamente ainda, né, que o Ministério Infantil era mais limitado. Hoje está tudo mais desenvolvido, todo mundo investindo mais em conhecimento, em recursos, em tecnologia e tudo mais. Então, hoje eu busco fazer com que as crianças possam compreender. Ainda acho que falta mais, tenho muito mais a fazer. E quero então trazer uma ministração para vocês de algo que eu escrevi para explicar o que é o departamento infantil dentro do corpo de Cristo e também o que é o departamento de missões dentro do corpo de Cristo. Né, assistindo a palestra da Flávia, eu me lembro do momento em que ela falou, se nós somos um corpo, né, a igreja é o corpo de Cristo, então cada parte tem a sua função e muitas vezes uma parte desse corpo precisa proteger a outra, né? O sol quente você usa a mão para proteger os olhos. Então, cada um tem sua função e deve estar fazendo, cumprindo essa sua função. E então eu escrevi esse esboço e achei que seria pertinente usá-lo novamente hoje, tá? Pra gente poder destrinchar aí o significado desses departamentos da igreja, inclusive o Ministério Infantil e o de Missões, para que a gente então possa entender como tudo isso funciona. E aí depois eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu usei com as minhas crianças para a gente estar podendo começar a fazer missões com eles, tá? Nós tivemos um simpósio de missões muito legal há alguns anos, que foi uma coisa bem grande que nós organizamos aí com o pessoal que veio da África, as crianças se apresentando e as crianças juntaram dinheiro para ofertar. Foi algo assim que me marcou bastante. Tenho muito desejo de fazer isso de novo, porque foi maravilhoso. Eu já era apaixonada pela África, depois daquele dia fiquei mais apaixonada ainda e ainda não fui. É um sonho, ainda vou, tá? Conversei com a Cláudia que quero fazer parte, um dia quero estar com ela e com essa equipe indo para mais longe fazer missões. Então vamos lá. Se a igreja é o corpo de Cristo, vamos destrinchar aí o que cada parte desse corpo representa nos departamentos da igreja, tá bom? Vamos lá. Eu fiz um corpo bem grande quando eu usei isso na igreja e a gente ia encaixando as partes do corpo. Eu sou bastante visual, tá, pessoal? A maioria dos professores de criança são, né? Uns mais ainda, eu sou bastante. Não só por ter feito artes visuais, mas eu já era antes disso. Gosto muito de mostrar, tá bom? As coisas visualmente, e isso ajuda bastante as crianças, até os adultos, né? Então vamos lá. Se a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, esse corpo tem uma cabeça, né? Nós fizemos um corpo bem grande e fomos na igreja encaixando tudo. Aqui a gente não tem esse espaço para poder encaixar, não tem nem como eu mostrar o corpo aqui para vocês, eu vou mostrar somente as partes, tá? Então, aqui a plaquinha Cristo, o duro é que a câmera de selfie vai ficar ao contrário para vocês, né? Mas dá para entender. Então, Cristo é o que mesmo nesse corpo? O que Cristo é? Ele é a cabeça. Cristo é a cabeça do corpo, né? Ele é o cabeça, ele é o cérebro que faz todo esse corpo funcionar. Ele é o cabeça, o cérebro disso tudo que faz com que tudo funcione, é ele quem comanda tudo, certo? Então, quais são as funções da cabeça? Cristo é o cabeça e ele é o cérebro. Vamos ver aqui um pedacinho do esboço. É o cérebro. Quem nos inspira e quem faz tudo funcionar de forma coordenada. Sem o cérebro, nada no corpo funciona. Ele é intimamente interligado a cada membro do corpo, que obedecem todos os seus comandos. Uma igreja que não obedece aos comandos de seu cérebro certamente morrerá. Talvez até sobreviva com uma máquina,
mas já terá sofrido morte cerebral. Então, olha só, se essa igreja não tem Cristo como centro, não tem Cristo como o comandante desse corpo, vai sofrer falência múltipla de órgãos, né? Nada mais vai funcionar, porque é o cérebro com todos os seus neurônios que faz com que tudo funcione. Então, essa é a parte principal do corpo, que é a cabeça. Muitas partes do corpo, muitas vezes, o corpo pode até sobreviver sem elas, né? Tem pessoas que perdem um braço, perdem uma perna, perdem um rim, mas continuam ali sobrevivendo. Mas sem a cabeça é impossível. Nenhum corpo pode sobreviver sem a cabeça, tá bom? Nessa cabeça tem uma parte muito importante que eu vou encaixar agora. Essa parte é a boca. Ih, tá meio torta a boca aqui. Deixa eu pôr ela mais certinho. Cadê? Vou botar esse sorrisinho mais certo. Aqui. A boca é uma parte muito importante do corpo, né? E quem representa essa boca na igreja? Quem vocês acham? Quem é boca na igreja? É o pastor. Ao contrário, mas dá para entender. Pastor. O pastor é a boca da igreja, ele é a boca de Deus, né? Deus o usa para trazer a palavra para a sua igreja, para ministrar a sua igreja. Então ele é aquele que tem que falar. O pastor não pode se calar, não pode deixar de dizer aquilo que Deus manda. É o pastor quem comanda tudo isso através da palavra que Deus enviou, tá bom? Então Cristo é o cabeça que faz tudo funcionar. O pastor é a boca que faz com que a palavra chegue aos seus membros, todos os membros deste corpo, tá bom? Agora nós temos um outro departamento bastante importante na igreja. Deixa eu ler um pedacinho do esboço da boca aqui, né, pra gente poder acompanhar. Eu não consegui montar os slides para montar para você, para ir mostrando para vocês, mas eu vou lendo aqui que ajuda bastante. Depois a gente compartilha o PDF aí, deixa como arquivo, tá? O pastor é a boca deste corpo. Ele é o responsável por falar tudo o que o cérebro ordena. Uma igreja sem um pastor que fala o que Deus manda será formada de ovelhas que perecem por não conhecerem a voz do seu guia, do seu pastor, por ele preferir se calar. Então, olha só a importância do pastor, a importância desse pastor falar o que Deus manda, né? Um pastor que não denuncia o que está acontecendo, que deixa pecado escondido, um pastor que não fala o que Deus manda, que deixa as coisas rolarem. Então, vai acontecer que esses membros vão ouvir quaisquer outras vozes, porque nem conhecem a voz do seu pastor que se cala, certo? Vamos lá a um outro departamento, então, da igreja, até nós podermos chegar ao departamento de missões. Um departamento muito importante da igreja, deixa eu afastar, o departamento feminino, ou seja, o departamento das irmãs, do círculo de oração, as mulheres que oram, que intercedem e que fazem muitas coisas girarem, acontecerem, se movimentarem na igreja através da sua intercessão. Esse é um departamento muito, muito importante da igreja, todos são, é claro, todas as partes são importantes, né? Mas, assim como numa casa é muito necessário que haja uma mulher para organizar tudo, na igreja é necessário que haja as irmãs, o departamento feminino para também organizar e fazer muitas coisas funcionarem bem. E que parte vocês acham que é o departamento feminino? Que parte? É uma parte que eu não tenho como mostrar para vocês aqui, porque é a parte do corpo grandão que eu fiz. O departamento feminino é o tronco da igreja, é o tronco do corpo, é a coluna. As mulheres mantêm a coluna de uma casa, a coluna de uma igreja de pé com a sua oração. Vamos ler aqui, ó. O departamento feminino é o tronco da igreja. É no tronco que se encontra a coluna. Uma igreja sem um pastor que fala, mudei de lugar, é a coluna. E as mulheres de oração são
as colunas da igreja. Também é no tronco que se abrigam todos os órgãos vitais com as suas funções. E as mulheres são multifuncionais. Olha aí, irmãs, nós somos multifuncionais, fazemos muitas coisas, né, ao mesmo tempo. Deus fez as mulheres assim. Uma igreja sem mulheres intercessoras, cuidadoras, trabalhadoras e educadoras é uma igreja que certamente sofrerá falência múltipla de órgãos. Então, olha só, a importância das irmãs, das mulheres de oração e que botam a mão na obra, que arregaçam as mangas e fazem as coisas acontecerem. Visitando os doentes, indo aos hospitais, indo nas casas, orando junto, ligando atrás, né? Fazendo o trabalho de capelania. Então, essas irmãs fazem com que muitas coisas ali funcionem de acordo com a função verdadeira da igreja aqui na Terra, porque mulheres foram deixadas justamente por Deus para fazerem muitas coisas ao mesmo tempo. Deus nos deu esse dom, né, para cuidar um filho aqui, cuidar uma panela ali e responder o que o marido está pedindo ali e fazer um trabalho além dos trabalhos de casa. Foi assim que Deus nos fez, multifuncionais. E é assim que as mulheres funcionam dentro da igreja também. As irmãs organizam chá de mulheres, elas fazem palestras para as gestantes, elas fazem encontros de casais, organizam o mês dos namorados e fazem algo romântico para esse encontro. O que mais que as mulheres fazem? As comidas, né, os jantares, as festas, os almoços, as promoções, as cantinas da igreja. Então olha quanta coisa importante o departamento feminino faz girar, faz acontecer na igreja. Vamos a mais um departamento? Esse é o mais importante. É o mais importante departamento da igreja, a parte mais importante desse corpo depois da cabeça. Se um corpo sem a cabeça não tem possibilidade alguma de viver, porque é o cérebro quem comanda tudo, essa outra parte aqui, ó, o coração, também é uma parte muito importante do corpo. É ele quem pulsa, quem bate o tempo todo, né? Ele só bate e pulsa enquanto há vida. E é ele quem faz todo o sangue circular. É ele que simboliza a vida desse corpo. Esse órgão aqui representa qual departamento da igreja? O que vocês acham? Vocês não estão conseguindo comentar, gente? Será que tá faltando alguma coisa aqui para ter comentário? Comenta aí pra mim, gente. Me ajuda, por favor. Vai lá. Eu não sei se eu não ativei os comentários, eu não sei se tem alguma coisa errada aí. Mas vocês podiam participar comigo. Não sei se tá alguma coisa errada. Aí não dá nem pra vocês me dizerem, né? Mas vamos lá. Tenta aí escrever pra mim, pelo amor de Deus. Será que tá tudo certo? Eu não sei se tá faltando configurar alguma coisa pra comentar. Não tenho certeza. Deixa eu ver, será que vocês estão comentando e eu que não tô vendo? Não sei. Não sei. Então vamos lá, vamos continuar. O coração, então, vocês acham que é qual departamento? Qual departamento? Não poderia ser outro senão o departamento infantil. O departamento infantil é o coração da igreja. Mas por que será que as crianças são tão importantes assim? É o coração da igreja. Vamos lá, vamos ver. Vamos ler aqui o que está no esboço. O departamento infantil é o coração deste corpo. É no coração que se sente a alegria. E as crianças são a alegria da igreja. Com a sua energia e vigor, as crianças pulsam como um coração. Sobre tudo que devemos guardar, a Bíblia diz, guardemos os nossos corações. Para Deus, o nosso coração é a parte do corpo que mais devemos proteger e preservar. Não é diferente com as nossas crianças, que merecem todo o nosso cuidado. Elas representam a vida que se renova a cada geração. E é responsabilidade nossa cuidar para que os princípios bíblicos sejam ensinados com esmero para estes pequenos que garantem o presente e o futuro da igreja. Uma igreja sem departamento infantil é uma igreja sem coração, sem vida, sem renovo. Forte, hein? Olha só a importância do departamento infantil para uma igreja, pessoal. As crianças são o renovo, né? O tempo todo está nascendo criança nova, a criança está crescendo, está sendo transformada, está sendo preparada, está sendo capacitada
para serem os membros ali que vão futuramente continuar fazendo a igreja funcionar, porque as crianças nascem o tempo todo, estão sempre crescendo e crescem muito rápido. Dali a pouco serão nossos jovens, nossas irmãs, nossos obreiros. Então, uma igreja sem criança não é tão eficaz e não tem aí a possibilidade de continuar, né? Porque se não está tendo fruto, não está tendo criança para dar continuidade ao trabalho, vai acabar, assim como uma família que não tem filhos, não tem novas crianças nascendo, uma hora os mais velhos morrem e não sobra ninguém, morre, acaba aquela família, acaba aquele sobrenome. Então, também a Bíblia fala sobre como nós devemos guardar o nosso coração, né, sobretudo, o que é mais importante guardar é o coração. E das partes da nossa vida, das áreas da nossa vida, das fases da nossa vida, né, qual é a que Deus recomenda, Cristo recomenda que a gente mais guarde, mais preserve, é a criança, é a infância. Então veja só a importância disso, tá bom? Vamos então a mais um departamento, até nós chegarmos ao departamento de missões. Reforçando que entre as coisas que nós estaremos ensinando para essas crianças, além de preservá-las e guardá-las e protegê-las, na capacitação que nós estaremos aí fazendo com que eles cresçam já sabendo o que serão, o que farão, né? Está entre elas formar missionáriozinhos. A gente tem aí a responsabilidade de fazer com que essas crianças se tornem missionáriozinhos. Mais um departamento, o departamento de ensino. Olha só, departamento de ensino, ou seja, a escola bíblica dominical, os cultos de ensino, é um departamento extremamente importante da igreja, né? Esse departamento, eu disse nessa ministração que seria, parece uma fruta, né, gente? Ficou meio estranho, mas isso aqui na verdade representa um estômago, que é um dos órgãos que fica ali dentro do tronco, né? É a nossa barriga. Por quê? Por que o departamento de ensino é a barriga? Vamos lá? O departamento de ensino é o estômago da igreja. A palavra de Deus é o alimento. Sem alimento, um corpo fica desnutrido e morre. No estômago digerimos todos os nutrientes dos alimentos que são necessários para uma vida saudável. E não é possível ter um crescimento espiritual saudável e completo se não frequentarmos a escola bíblica dominical, cultos de ensino e cursos de teologia. A igreja que não investe em ensino de qualidade gera membros anoréxicos, ou seja, aqueles magrinhos, né, totalmente desnutridos, e também bulímicos, que são aqueles que até comem exageradamente, mas depois regurgita, bota para fora. Ou até mesmo obesos, que são aqueles que só recebem, mas estão o tempo todo sentados nos bancos da igreja, só recebendo e não trabalham para fazer algo também, não estão ali se movimentando para contribuir, para fazer algo para a obra e servir também. Só recebem e não compartilham. E também sedentários, né, que são esses que não fazem nada para contribuir espiritualmente, anoréxicos, bulímicos, obesos e sedentários espiritualmente falando, acostumados a não quererem comer ou vomitar o que come, ou acomodados em comer quaisquer porcarias, né, qualquer palavra que der, tá bom, e que só incham ao invés de fazer bem à saúde, e que não querem se exercitar para fazer a obra. São preguiçosos, né? Mas apenas recebem tudo na hora, engordando sentados em suas cadeiras, em seus bancos, e sem dividir o alimento com outros que tanto precisam. A gente está tendo muito caso assim, de pessoas que só vão à igreja aos domingos, né? São os domingueiros, recebe, depois vai embora, passa a semana na correria, mas não passa para outros, né? Não abençoa a outras pessoas, tá bom? Vamos lá. Gente, eu tô morrendo de medo de vocês não estarem me ouvindo, porque eu não tenho comentário, não sei se tá dando certo, eu espero que sim, senão eu vou ter que fazer tudo de novo. Então vamos lá.
Próximo departamento. Vamos lá. O próximo departamento é o departamento de louvor. O próximo departamento da igreja é o departamento de louvor. Vamos lá. O departamento de louvor são os braços da igreja, braços que se elevam para o alto para louvar a Deus e tentar alcançá-lo. Os levitas são responsáveis por levar a igreja a adorar e alcançar os braços do Pai. Uma igreja sem louvor é uma igreja sem braços, que não consegue sentir a presença terna de Deus e o abraço desse Pai amoroso que está de braços abertos para aqueles que desejam estar mais pertinho dele. Então vamos mostrar os braços aqui, que no caso com mais espaço, eu encaixo esses braços no corpão grandão que eu fiz. É um corpo grande, com uns 2,5 metros. Então esses são os braços, tá bom? O tronco seria a continuação desses bracinhos vermelhos com a camisa xadrez vermelha aqui. Mas como aqui não dá pra usar o corpo, a gente tá só com as partes pequenas. Vamos lá ver o que esses braços fazem. O departamento de louvor são os braços da igreja. Braços que... Não, já tinha lido, né? Já tinha falado sobre os braços. Então tá, vamos ao próximo departamento. Vamos lá. O próximo departamento da igreja... Estamos chegando no departamento de missões, hein? É o departamento dos obreiros. Olha lá, departamento dos obreiros. O departamento de obreiros é representado pelas mãos. Deixa eu mostrar uma mãozinha aqui bem pequenininha. Olha aqui a mãozinha, que eu também encaixo lá no corpo. Pequenininha a mão, né? Então vamos lá. São duas mãozinhas, ó. Eu encaixo as duas, uma de cada lado, a direita e a esquerda. E vamos ver o significado dessas mãos. O departamento de obreiros é representado pelas mãos desse corpo. Os obreiros devem estar sempre prontos a servir com as suas mãos. Cooperadores, diáconos e presbíteros devem estar sempre prontos a colocarem a mão na massa e mãos à obra. Uma igreja sem obreiros humildes e bem dispostos a servir se torna uma igreja orgulhosa e inerte, cheia de membros atrofiados que só querem ser servidos em vez de servir. Olha só que complicado, né? Todos nós devemos estar sempre dispostos a servir. Deus nos chamou para isso, para servirmos uns aos outros, né? Vamos lá, mais um departamento. O próximo departamento deste corpo, próximo membro, a próxima parte desse corpo é o departamento de jovens. Jovens e adolescentes, podemos dizer. Sim, representado pelas pernas. É uma parte muito grande que também não vai dar para mostrar para vocês. Era uma calça jeans bem grandona, né, que são as pernas. Eu vou ler aqui o esboço dessa parte. O departamento dos jovens e adolescentes é representado pelas pernas do corpo. Os jovens têm toda a energia e disposição para cumprir o ID e fazer a igreja caminhar. A Bíblia fala, né? Para a gente aproveitar enquanto tem fôlego, bastante juventude e energia para fazer a obra, porque o corpo vai cansando mesmo. Depois que a gente se casa, tem que cuidar mais da família. Não vai parar de fazer a obra, mas vai dar uma diminuída no ritmo, né? Porque vamos ter mais compromissos, mais afazeres e menos disposição. Já os jovens não, tem tempo livre, tem disposição para sair, para fazer, né? E assim tudo melhora, tudo funciona melhor. Eles vão levando o evangelho e trazendo novas almas de suas andanças. São os jovens que têm mais tempo disponível para a obra.
mais conhecidos, fresquinhos e atualizados. São eles que casam e geram novas crianças, são eles que trazem os amigos, são eles que criam as novidades e traçam novas estratégias para alcançar os perdidos. Uma igreja sem jovens dificilmente cresce, suas pernas são paraplégicas, olha que forte, e não elevam a igreja em estatura. A igreja que não deixa ou não dá condições para seus jovens trabalharem na obra está amputando suas próprias pernas. Olha só que complicado, gente. Então, os jovens representam as pernas, certo? E é uma parte do corpo. São duas partes importantes do corpo, né? Desse corpo que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Chegamos então na parte que mais nos interessa hoje. Que departamento é este? É o departamento de missões. Departamento de missões de uma igreja. Que parte é o departamento de missões neste corpo, pessoal? O que vocês acham? Só pode ser os pés. Quão formosos são os pés dos que anunciam, né, essa palavra, o evangelho. Então são dois pezinhos aqui também, que a gente encaixa lá no corpo, né? E esses, opa, tá ao contrário, aqui. Então esses pezinhos aqui andam, são os que a gente encaixa no corpo de Cristo ali, a igreja, para representar o departamento de missões. São os pés que vão, que levam ao longe, né? O departamento de missões são os pés deste corpo. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho. A missão de toda a igreja é cumprir o ID de Cristo, seja nas missões locais, em evangelismo, ou nas missões transculturais, que são as outras nações. É responsabilidade de toda a igreja de fazer missões, seja indo, intercedendo ou financiando esta obra. Uma igreja que não investe em missões não está cumprindo a maior missão que Deus nos confiou. Desta forma, esta igreja apenas ganha membros, mas não faz discípulos. Fazer missões é o mesmo que semear, e sem semear não temos como colher. Sem colheita não temos o que comer. Olha só, eita glória, hein? Olha só, pessoal. Então, o departamento de missões é o que faz com que a igreja cresça. A gente traz mais pessoas, não só membros, mas pessoas que se tornarão discípulos. Discípulos de Cristo também, né? Discípulos que vão aprender essa palavra e também vão levar a outros, multiplicando e trazendo mais e mais pessoas para o reino, para essa grande colheita que Deus nos deixou para cumprir. O que a gente pode estar fazendo para fazer com que essas crianças aprendam, entendam bem o que é o ID, né? Entendam bem que essa missão também é deles, não é só dos adultos, não. Eu trouxe aqui a minha mala missionária, deixa eu chegar mais longe, a minha maleta missionária, toda cheia de bandeirinhas, tem um mundo aqui atrás. Aqui eu fiz uma caixa para poder falar sobre missões. Essa mala, dentro dela, tem aqui o visual que vai representar as 3 formas que a gente faz missões, né? Todo mundo já sabe que é orando, né? Orar, Mateus 9:38 nos manda interceder. Também indo, um pezinho aqui que vai, né? Marcos 16:15. E também contribuindo, financiando, né? O dinheirinho aqui representando quem financia as missões. 2 Coríntios 9:7. E aí, essa maleta a gente pode estar colocando muitas coisas para falar de missões sobre as crianças, para as crianças, né? E ensinando. As crianças normalmente vão começar fazendo missões, primeiro orando mesmo, né? A gente vai ensinar a orar pelos missionários, vai estar ensinando o que os missionários fazem e tudo mais, mas também
Depois eles já começam a contribuir, a gente pode fazer campanhas de arrecadação e enviar para esses missionários. E aí eles vão crescer já tendo esse hábito de orar pelos missionários, financiar os missionários, né, contribuir com essa obra. E aí eles vão crescendo com esse desejo no coração de um dia poderem ir também, né, e fazer aí cumprir essa terceira etapa, essa terceira forma de fazer missões, ok? Nós fizemos então nesse grande simpósio de missões que nós realizamos com os missionários que vieram aqui a Campo Grande, né, alguns aninhos atrás, nós fizemos esse simpósio. E aí, como nós tínhamos feito no mês da criança a festa grande das crianças, nós tínhamos comprado muito refrizinho. Isso aqui é uma garrafinha de refrigerante, gente, ó, Funadinha, não sei se vocês conhecem, não deve ter em todo lugar, né, o Funada. E aí eu achava tão bonitinha essa garrafinha, eu falei, não vou jogar, vou criar alguma coisa. E aí eu vi que o pessoal fazia porquinhos, fazia cofrinhos, né, com eles, para as crianças poderem guardar dinheirinho, já que essa parte aqui parece o narizinho do porco. Aí eu fiz vários, né, para as crianças poderem guardar moedinhas e fizemos então o porquinho missionário, né. Dá para fazer uma ovelhinha missionária também, né, porque o porquinho não é um animal tão bem visto assim na Bíblia, né, mas a gente pode fazer uma ovelhinha de repente, né, dá para criar ovelhinha missionária. E eles então juntaram muitas moedas aqui, eles encheram esses porquinhos, e quando chegou o evento, né, as crianças foram entregar a sua oferta. Para o departamento infantil tinha então a sua oferta para entregar no evento, e a gente juntou uma boa grana, viu? Com as moedinhas que as crianças foram juntando no porquinho, no nosso porquinho missionário. E aí eles receberam de volta fotos do que foi feito com as crianças com esses dinheiros, as crianças lá da África. Ficaram um bom tempo recebendo fotos, vídeos, notícias, né, do que estava acontecendo naquele lugar, feito pelos missionários que estavam no nosso evento. E a gente fez então uma grande feira também de costumes e de coisas que foram vendidas, trazidas da África, aquelas roupas, aqueles turbantes, e vieram cantores e dançarinos da África. Foi uma festa muito linda, foi maravilhoso, todo mundo vestido com os costumes da África, e as crianças então aprenderam muito, né, sobre missões assim na prática, vendo tudo ali acontecer, aquele movimento todo trouxe muita alegria para a igreja, foi tremendo, foi maravilhoso mesmo, e eu tenho muita vontade de fazer isso de novo, porque foi muito bom. Eu quero agora colocar nessa minha maleta missionária o material da Cláudia, né, que é lindo, lá do Royal Kids, colocar aqui os missionários, as fotinhas dos lugares para trabalhar com as crianças, e quero também que a minha mala viaje agora pelas casas das crianças, como foi a ideia da Flávia, da maletinha que vai viajar pelas casas. A gente já fez a maleta do culto no lar, né, uma maleta que passou por todas as casas. Agora vamos fazer uma maleta missionária que vai para cada casa, né, aí a família durante aquela semana ou aquele período ora por tal missionário, registra tudo no seu diáriozinho, vão pesquisar sobre aquele lugar, né, fazer algo diferente que tenha a ver com aquela cultura, e também podem, na maleta, a hora que devolverem, já devolverem com uma oferta missionária. Vou levantar essa campanha lá na igreja e vamos ofertar tudo para o ID, tá bom? Tudo que voltar dentro dessa maleta como oferta missionária vai ser revertido para o ID, e agora eu vou começar um grande movimento lá na nossa igreja, em nome de Jesus, para envolver as nossas crianças na construção das escolas refúgios aí por toda parte, das escolas refúgio, amém? Bastante empolgada de participar disso tudo, espero que vocês tenham gostado, né, das comparações que nós fizemos aí com os departamentos, e eu creio que é muito importante a gente ter essa consciência de que as crianças, o departamento infantil é o coração desse corpo, né, que faz tudo pulsar com alegria nesse corpo de Cristo, e que a gente tem essa missão de fazer com que as crianças cresçam amando missões, entendendo o que é, intercedendo, financiando e indo também, ok? Deus abençoe todos vocês. Quero orar para que a gente possa encerrar. Nem sei se eu falei demais, esse tempo ficou bom, mas eu espero que eu tenha conseguido ajudar com algumas ideias aí para a gente poder trabalhar com as nossas crianças, tá bom? Olha aqui, ó, apareceu um comentário. Carlos Silva está assistindo um comentário? Ah, não, ele só deu um acenozinho. Deus abençoe, Carla Silva.
Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, já que tá dando aí para comentar, não sei se é só um aceno. Eu tô meio preocupada aí porque a gente não teve comentários. Eu não sei se eu deixei de ativar alguma coisa, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, é o tempo. Enquanto isso, eu vou fazendo uma oração pra gente poder encerrar. Mas se vocês mandarem algo, a gente pode continuar. Amém? Deus abençoe todos vocês que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Espero ter contribuído de alguma forma. E estou muito empolgada de poder começar agora essa movimentação lá na minha igreja para que as nossas crianças que vão voltar no começo de novembro agora, nosso departamento infantil vai voltar. Estamos aí há 8 meses parados, né? Parados não, distantes. Mas sempre muito bem assistidas as nossas crianças de forma remota. E vamos agora já chegar movimentando esse lado missionário nas crianças também, para que a gente possa ajudar o projeto ID, o projeto das construções das escolas refúgio, tá bom? Cláudia, Deus abençoe pela oportunidade, foi muito legal poder participar e conta comigo, já quero fazer parte aí dessa grande comissão, amém? Querido Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por este momento, meu Pai. Abençoe a cada uma das pessoas que estão participando, que estão assistindo, os que vão assistir depois. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade. Que o Senhor não deixe passar a empolgação de todos nós nesse momento, mas que a gente se empenhe constantemente em fazer a tua obra, não só dentro das 4 paredes da nossa igreja, que nós possamos sair dessas 4 paredes e buscar trazer mais e mais pessoas, mais crianças, cumprindo a tua grande comissão, a tua ordem de trazermos mais e mais pessoas para o teu aprisco, de difundir essa palavra, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço nessa noite. Fica conosco, nos dê uma noite abençoada, um final de semana abençoado, e que o Senhor continue a nos usar para fazer cada vez mais a tua obra de acordo com a tua vontade e não com a nossa. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus e um abraço. Beijo para todos vocês, tá bom? Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, tem o nosso canal, Tia Michele, lá no YouTube, tá bom? Tem o Instagram, Tia Michele também. Quem quiser pode estar aí. O meu contato está no grupo, né, lá do ID também. Se vocês quiserem fazer algum trabalho, quiser conversar, quiser qualquer coisa, precisarem de mim para qualquer coisa, estamos aí. Obrigada, Cláudia. Deus abençoe a todos vocês.